Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como é que estamos? Estamos bem, graças a Deus. Então, meus amores, hoje é sexta-feira, sextou, tá? E a gente vai fechar, aparentemente, com as últimas notícias importantes da semana, né? Porque eu falo notícias assim, baseado em política. A política parou ontem, sexta-feira a gente já não tem muito movimento, porque vocês sabem, lá em cima em Brasília fecha, não tem deputado, não tem senador, não tem nem presidente, então a coisa fica, tá? Mas hoje, gente, a primeira notícia do dia chegou a ser trend no Twitter, é sobre o Barroso. Vocês viram? O Barroso mostrou que eles estão amarelando. No meu último vídeo eu ainda falei, né, que o Alexandre de Moraes, no penúltimo, alienígena, cachorro e ovo. Eu falei que o Alexandre de Moraes, eu até mostrei um videozinho que ele estava falando, mas ele estava com cara de choro, parecia que tinha chorado e tal. Mas que, na verdade, ele tinha sido freado pelo STF, né? Os super togas fedorentas. E eles mandaram o Alexandre de Moraes recuar com essa briga do Elon Musk. Tá? Eu já tinha falado isso pra vocês. Só que a coisa não tá parando. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu também mostrei ontem, o Elon Musk entrou no SpaceX, que é o Space Twitter, na verdade, né? O X é o X, né? Ele é o dono da plataforma, então ele fez uma live ao vivo, acompanhada pela plataforma, com o Nicolas Ferreira, né? E o Nicolas Ferreira pôde expor mais coisas, com o Alan dos Santos, enfim, a coisa tá acontecendo, tá andando. E como eu falei para vocês, ele tinha dito que ele ia primeiro deixar os funcionários dele em segurança, para depois dar continuidade. Ele não vai parar. Ele é o homem mais poderoso do mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, uma das empresas dele tá ligada diretamente à indústria bélica, navios, aviões e tudo mais, porque são controlados por satélite. De quem? Então, ele tem até todo o aparato bélico do mundo inteiro nas mãos. Pois é, gente, ele não é pouca coisa, não. E aí, eu também mostrei, né? O cabeça de ovo chegou a quebrar a cabeça, né? Ficou com a gema exposta. Se você rir... Bom, é só para repassar, para saber onde é que o Barroso entra. O Barroso, como ele é, né, o mais pimpão, ele que mais gosta de aparecer,
né, em segundo lugar, porque em primeiro lugar é o cabeça de ovo, imperador, né, mas o Barroso sempre que pode dá a cara. Ele adora falar e só fala besteira, né? Então é bom que ele fale, porque o Barroso não é de tomar atitude, ao contrário do Xandão, que fica executando as loucuras. O Barroso, tá? Ele é o orador da classe, da Casa dos Togados. Ele é que fala, né? Né, à toa que o apelido dele é Boca de Viludo. Mentira, gente, não é porque ele fala não. Boca de Viludo é por outra coisa. E imaginem, Boca de Viludo, aquela boca mácia, pra fazer o que para? Ai, ai, ai. Então, mas o apelido dele, né, é Boca de Viludo. E ele é todo maciento, né? Orador. Ele é o orador da turma, tem tudo a ver com Boca de Viludo. Para. Ai, ai, ai. Então. E aí, ele ontem, ele falou na Lula News, né? Resumindo, pedindo para parar, dizendo que é página virada, né? Que estão fazendo muita espuma, porque querem engajamento. Quem está fazendo muita espuma é o homem mais poderoso do mundo. Ele precisa de engajamento. Ai, Barroso. Vamos ver o que ele falou lá na Mula News. As respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver o descumprimento. Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. Nós enfrentamos no Brasil, em outras partes do mundo, uma extrema-direita que disseminou ódio e ataque às instituições e foi preciso tomar algumas medidas para neutralizar esses ataques e proteger a democracia. Foi isso que aconteceu no Brasil. O resto é espuma de quem quer engajamento. Então, vocês perceberam? Mas, na verdade, o que quer dizer todas essas palavras, a oratória do Boca de Viludo? Vamos ver o que quer dizer. Olha, Elinho, eu queria pedir penico. Sei. Na verdade, eu queria implorar, pedir encarecidamente. Fala mais, Boca. Elinho, meu filho, abafa o caso. Sério que você tá me pedindo isso? Agora nem, fodendo. Tá com medo do titio, tá com medo. Eu, se eu fosse ele, teria medo. O Alexandre mexeu num lugar que a mão dele jamais poderá alcançar. Jamais. Espere um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação. Quero ligar pro meu tio. É seu tio? Está certo. Tio Sam! Socorro! Oh, não! Socorro! Pois é, nesse memezinho é só o tio Sam, mas não, gente, é quase que o mundo inteiro, tá? Ele tem negócios, inclusive, com a China. E vocês acham que a China, entre um homem poderosíssimo, que, de novo, tá diretamente ligado à indústria bélica, nesse momento de crise mundial, né, em que a geopolítica está chacoalhando para a guerra,
a China vai decidir entre Elon Musk e Mula, comedor de capim. Quem que vocês acham que a China vai ficar do lado? Esse povo não é o que é à toa. Eles têm o poder na mão porque eles sabem mexer, sabem com quem mexe, sabem atrás de quem eles realmente se escondem. E, falando em atrás de quem eles realmente se escondem, Elon Musk também sabe atrás de quem eles se escondem. Pode virar o jogo para tanta gente grande. Quem é o Mula e o cabeça de ovo? E aí, o Barroso tá apavorado. Alexandre de Moraes está morto de cabeça quebrada, com a gema exposta, não fala mais nada. O STF tinha mandado ele dar uma recuada e agora vem Barroso oficialmente, com toda a oratória aveludada, dizendo: gente, esquece esse assunto, pelo amor de Deus. A gente não pode fazer nada, a gente vai ser derrubado, tá? Porque a coisa vem crescendo, tá no mundo inteiro, gente, tá no mundo inteiro, tá? E tá mesmo, tá? Chegou lá no Congresso Europeu, os nossos deputados já estão lá, todo mundo está chamando os nossos representantes, deputados federais, todo mundo que eu digo lá fora, tá? Para saber o que está acontecendo, e isso apavora, tá? Apavora, porque por conta de 2 desajuizados, que é o comedor de capim e a cabeça de ovo quebrada, grandes negócios podem ser muito prejudicados. E todos nós sabemos, ninguém é ingênuo para saber que o mundo inteiro tem negócios aqui. E que isso aqui é interessante para muita gente. Grande. Entende? E eles estão começando a queimar o filme. Vamos cativar o eleitorado. E agora vamos corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Isso atrapalha a geopolítica, por mais que a gente não tenha ideia de como é que isso funciona, tá? E aí, né, esse grande orador sereno, desculpa, ganhou o meme do perdeu o mané numa mola, lógico, né? E começaram a levantar coisinhas antigas, videozinhos, as palavrinhas dele. Vamos ver o que a internet levantou hoje. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. Não se ganha, se toma. Não, pode ser que não, pode ser que não.
Na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Eu já vi. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Boa noite. Eu gostaria de deixar aqui a minha indignação e pedindo um esclarecimento acerca do que aconteceu com a minha família e em Camaçari. Eu sou Marlene, resido em Camaçari, Bahia. Olha o meu voto, o voto da minha sogra. Minha sogra já faleceu desde o dia 1º/4/2011. Tá vendo aí a certidão de óbito dela? Aí, tá vendo, ó, a certidão de óbito. E aqui, ó, o comprovante da votação dela, segundo turno, 13. Aqui, ó, Raimundo Garcês Silva, o meu sogro, faleceu no dia 22/5/2016, certidão de óbito aí, como vocês podem ver. E aqui, o comprovante do título dele, da votação, que ele votou no 13, segundo turno. Aqui é o meu, eu votei, meu nome é Marlene. Aqui está de Oliveira Carvalho, porque eles nunca conseguem também mudar o meu nome para casada. Quando eu fui cadastrar a biometria, pedi para mudar e não mudaram. Disseram que mudou, mas não veio, não mudou. Até nisso bateu certo, porque não conseguiram mudar. Mas no meu título aqui, ó, meu comprovantezinho, Marlene Carvalho Silva. Tá vendo aí? Eu votei no 22. E aqui, ó, meu nome, eles não mudaram, eu continuo com o nome de solteira e dando não computado, tá vendo? Não foi registrado o meu voto. E eu votei em Bolsonaro, viu, gente? E aqui, ó, é o da minha mãezinha, que faleceu, ó, no dia 22/9/2020. Tá vendo aí, gente? A certidão de óbito dela. E aqui está o comprovante da votação dela do segundo turno. Ela ressuscitou para votar no 13. Tá vendo aí? Eu gostaria de uma explicação. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Vocês viram? Por que ele falou que é muita espuma? Espuma contra ele. Sabe aquela espuma tóxica que de vez em quando toma os rios, né? Que contamina a água, aquelas espumas contaminadas, intoxicadas. É muita espuma. Ele fez essa espuma e agora está intoxicando ele. Ele não, eles, né? Mas na época do grande caos, quando tudo começou, ele era o presidente do TSE, do Tribunal Superior, tá? Para a gente poder entender onde nós chegamos nesse caso, que já está sendo chamado de X-Gate ou X-Gate. X de Twitter e de Elon Musk, porque vocês percebem que a marca dele é o X, o SpaceX, etc. Ele tem uma coisa com essa letra que para nós é o X.
né? Gate é portal, né? O portão. Então, gente, o caso X-Gate é um portal aberto pelo X grande, X, Elon Musk, e a gente não tem ideia de onde isso vai parar. Mas a gente já está vendo que está dando muito medo. E se está dando muito medo, é porque eles sabem que eles viraram pino de boliche. O Elon Musk está gostando de brincar de boliche. Ele não quer chegar já fazendo um strike completo. Não. Como todo bom jogador de boliche sabe que tem as primeiras jogadas só para mostrar o potencial, né? Que faz a bola ir pro canto, agora eu vou jogar para a esquerda, agora eu vou jogar para a direita, agora é no meio, né? Eles dão show antes do sessão strike. E é isso que está acontecendo. Tá? Então, gente, a água não tá batendo no bumbum, não. Já tá quase chegando na axila. Tá? É porque a gente usa a expressão, tá chegando no bumbum. Passou bem do bumbum, passou bem. E pela velocidade que tá, pela velocidade que eles estão mostrando desespero, medo, recuo, é porque ela está subindo muito rápido e vai continuar. Vai continuar. Tá? Por enquanto o Elon Musk não falou se já tirou os funcionários dele, se já está em segurança nem nada. Mas esse homem é o homem foguete, né, gente? Rocketman. Vocês acham que ele é lento para resolver tudo? Não. Então, bom, vamos parar de falar um pouco disso, tá? Por quê? Porque enquanto isso está acontecendo, o Lula, semana passada, teve em Pernambuco. Eu não sei se chegaram a ver os vídeos dos lugares completamente esvaziados, o lugar da palestra dele, não sei o quê. Tinha ninguém. Ele falando só para os jumentos adestrados dele, como sempre. Enfim. Mas um pedaço do discurso dele chamou a atenção da mídia e dos evangélicos. Vamos ver o que a mídia falou sobre isso. E depois de sucessivas pesquisas de opinião indicarem a queda na popularidade de Lula, o petista passou a adotar um discurso com mais acenos ao público evangélico nesta semana. Haverá também uma campanha regionalizada para mostrar as entregas do governo nos estados, chamada Fé no Brasil. Nos discursos em que tem adotado este novo tom, Lula recorre a palavras como milagre e fé, a menções a Deus e a lembrança da família humilde. Em ato em Pernambuco, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo contou 35 menções a termos religiosos. Eu quero perguntar se vocês acreditam em Deus. E queria perguntar se vocês acreditam em milagre. Vou contar 2 milagres para vocês. O primeiro milagre, por ser um milagre, por ser obra de Deus. Então qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre, graças a Deus. Oh, gente, esse é um milagre. Só pode acontecer esse milagre da fé de vocês. Por causa da fé, por causa da crença de vocês. Se vocês não tivessem fé, vocês votarem em mim, foi um ato de fé. Foi um ato de acreditar de que um milagre estava para acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Porque Deus existe. O homem lá de cima... Outro milagre que nós estamos tentando fazer, e com a graça de Deus, e com o milagre da fé, eu sou o presidente que mais fiz universidade nesse país, que esse é outro milagre. É o milagre da crença. A inteligência é um dom de Deus que a gente não pode acreditar, porque Deus não é mentira, Deus é a verdade e ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão, como eles usam todo santo dia. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Fica certo que esse milagre será completo e até o próximo encontro, se Deus quiser.
Agora, os evangélicos usam com muita frequência muita coisa do Antigo Testamento. É lá que está, por exemplo, a expressão, vem de lá, falso profeta. E por que eu estou citando isso aqui? Porque quando se fala em religião e se quer provar-se realmente religioso, independentemente da religião, a lógica de uma religião é a bondade, mas é a humildade, é a piedade, é o perdão. Todas as declarações de Lula em relação aos seus rivais políticos, os seus políticos de outros partidos com quem ele concorreu, são todas raivosas. Raiva não combina com quem quer demonstrar um lado religioso mais forte. Ele não teve a grandiosidade política, eu sei que é difícil falar isso daí, mas enfim, eu tenho que comparar presidentes da República, de Juscelino Kubitschek em relação, por exemplo, à anistia. E olha que o caso de Juscelino era muito mais grave do que, por exemplo, defender a anistia justa e certa, levando-se em conta esse descalabro jurídico que tem sido levado em conta no julgamento daquelas pessoas todas presas no dia 8 de janeiro. Lula não fala sobre isso. Lula nem menciona isso. Não dá nem para comparar o que passou Juscelino e o que passou agora, qual é esse momento do dia 8. Então, daqui a pouco ele corre o risco de receber a alcunha de falso profeta, porque ele não tem humildade nenhuma, ele fala dele. Um pregador não fala de si próprio, um pregador fala de Deus, fala de Jesus Cristo, fala dos benfeitores religiosos, pode ser santos ou pessoas veneradas, não se fala de si próprio. Vocês viram? Mais um pouquinho. O governo Lula lançou uma campanha publicitária para tentar melhorar a popularidade do petista, com viagens pelo país, inauguração de obras e aproximação ao eleitorado evangélico. O slogan da campanha, como nós estamos discutindo aqui, é Fé no Brasil. Portanto, em primeiro lugar, esse belíssimo slogan não é uma iniciativa genuína, fruto da espiritualidade do Lula da Silva e seus assessores, mas sim uma estratégia marqueteira para manipulação da opinião pública. E é incrível como o petista cai em contradição ao abordar de forma tão artificial esse tema da religiosidade. Em seu discurso farisaísta, Lula afirmou que, aspas, ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles utilizam todo santo dia. Disse o hipócrita ao usar ele próprio o nome de Deus em vão por diversas vezes e ao atribuir aos governos do PT, pasmem, obras supostamente milagrosas lá no Nordeste. Mas Lula também disse, dessa vez com absoluta razão, que Deus não é mentira, Deus é a verdade. O que nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável. A quem Lula serve? Isso no plano espiritual. A Deus e a verdade? É difícil de acreditar. Porque Lula é um mentiroso confesso, flagrado em vídeo às gargalhadas, se gabando de divulgar dados falsos sobre a miséria no Brasil, visando seu próprio benefício político, uma prática que, diga-se de passagem, ele nunca abandonou. Lula da Silva também é o homem que, quando foi implicado em escândalo de corrupção, teve a desfaçatez de afirmar que, aspas, não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica. E aí, num requinte de arrogância, ainda se vangloriando sobre a sua alegada honestidade, Lula ainda acrescenta, pode ter igual a mim, mas eu duvido. Bom, aparentemente o que falta de pudor ao petista transborda em presunção. E aqui nós já temos características clássicas de um mentiroso. Falsidade, descaramento, imodéstia, empáfia. Portanto, é muito difícil para os evangélicos encontrarem Deus nas palavras de Lula da Silva. Muito mais natural é recordar a advertência bíblica, né? Em João capítulo 8, versículo 44, que eu trago aqui para a nossa audiência. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Pois é, você vê que está combinandinho, as mídias diferentes, mas ele passou a mesma mensagem e interpretação, que não ficou legal para ele. Agora, vamos ver. O Sóchine, que é evangélico, responde em nome dos evangélicos e é político, que ele tem a dizer. Qual é a repercussão? Para mim, o Lula nunca teve mais que 20% no segmento evangélico, ao máximo. Estão falando que agora tem 62%, é 80% de rejeição no segmento evangélico.
a rejeição dele sempre estará em torno de 80% do nosso segmento, e mais com as bobagens que ele anda falando contra Israel, depois de eleito assumir que é comunista e que tem que lutar contra os valores de família, tradicional, etc. Então, declarações públicas, ou seja, ele só esconde o que ele é no período eleitoral. Passa o período eleitoral, o Lula mostra o verdadeiro Lula. Ele pode chamar Elisiane Gama, até o capeta, que ele não consegue reverter esse quadro. Vai continuar daí para pior aí no segmento evangélico, porque Lula é o que é na sua essência, e nós evangélicos somos o que somos. É água e óleo. Não vai se misturar, é impossível. Não tem solução no segmento evangélico. E quanto mais ele abrir a boca, mais distante ele vai ficando. Mais rejeição vai aumentando. Só fala asneira. Liquidação total. Ou seja, as super togas fedorentas lá da Casa dos Togados, acabando com metade do Brasil, e o Mula acabando com outro. Eu digo acabando de reputação, de chamar atenção, que é destruição total. E se todo mundo está percebendo isso, quem é que vai receber o strike daqui a pouco, gente? Acho que não vai ser sol na cabeça não, hein? Muitos pinos para voar, muitos pinos. E para finalizar, gente, e também uma outra cortina de fumaça, ou como diz o Boca de Veludo, mais uma espuma. Eles criaram a urna falante. Pois é. A notícia saiu que a urna vai falar com o eleitor ali. A urna vai falar. Lula é ladrão e comprou marmita de canja estragada. Pois é. A notícia saiu que a urna vai falar com o eleitor ali. É isso que vai falar, né, gente? Lula ladrão. Pois é. É isso, gente. Urna falante. Meu Deus do céu. Voto impresso que é bom nada, né? Boca de veludo. Careca quebrada. Então, gente, é isso. Sextou. Tá bom? Bom final de semana pra vocês. Bom, eu falo sextou, eu falo que é sexta-feira, eu falo isso, eu falo aquilo, porque eu conto de ser rápido aqui depois que eu falo pra poder jogar e tudo. Mas, gente, olha, tá um suador. Às vezes dá tudo tão errado que só entra de madrugada. Mas não é que eu vá trabalhar de madrugada pra fazer isso, não. Probleminhas. Mas chega. Então, é sexto bom final de semana para vocês. Agora, se quando entrar já tiver passado do sextado, né? Feliz Shabat para vocês, porque a gente sai do sexto pro Shabat, né? E só para não perder o hábito, alguns beijos, tá? Gilberto Cordeiro, beijo para você, Gilberto Cordeiro. Muito obrigada pelo elogio. Você falou que se eu fosse solteira você queria me conhecer. No meu último vídeo eu até falei que eu amo meu marido, né? Então eu sou casada, mas nada impede da gente se conhecer socialmente. Eu conheço vários já, vários, pessoalmente, tá? A Nayara eu já conheço, Jorge da Silveira eu já conheço, Diogo Gomes eu já conheço, estou conhecendo. A gente vai se conhecendo por aí, entendeu? Então é assim. Você não me falou de onde que você é, mas se você for do Rio e estiver passeando pelo Rio e der de cara comigo, ô
Oi, Ruth, eu sou o Gilberto Cordeiro. Não tem problema, tá bom? Mas sou casada, tá? A Marlene Genesi Almeida da Luz, um beijo pra você. Orlando Carvalho, tá? Coisas de vó. Andou sumida, eu comentei e voltou. Beijo, coisas de vó. Grande Nil, que quando eu joguei de madrugada, falando agora ninguém vai ver, porque só entrou de madrugada. Falei, eles vão começar a ver de manhã. O Nil já estava lá, estava esperando. Nil, você é ótimo, ele estava esperando, gente, plena quinta-feira. Adoro isso, gente. Eu gosto demais de vocês, tá? Assim como vocês dizem que gostam de mim. Eu falo pra caramba, vocês falam um pouquinho no comentário, mas a recíproca é tão saudável que a energia chega em qualquer lugar, não é isso? É isso, gente. Então, o Nil, Paulo Pires, ele é de Cruz, do Ceará. Paulo César dos Santos César, o Ed Ribeiro, Jurandir Silva, Cione Terezinha, tá bom, gente? Alguém me dê notícia do Zaqueu. Zaqueu, cadê você? Se você estiver me assistindo, só faz assim ali embaixo nos comentários, porque aí eu vou entender que você tá assistindo, mas tá sem tempo de conversar, de comentar. Tô sentindo a tua falta, tá? O Acélio Saraiva, Cássio Murilo, Isaías Rosa, Esther Melo, enfim, gente, Marcel Guimarães, Nice Galdino, Diogo Gomes. Já falei muitos beijos, senão a gente vai ficar... Então, gente, beijo no coração de vocês, que vocês sextem muito bem, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, fui! Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado. Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados, e até mesmo maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem seu coração a vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.